tá? Mas ontem, com o Maracanã bem cheio, lotado, né? O Fluminense venceu, passou pelo Argentino Júnior, mas o Josailan já laçarentou no começo, jogando mal. Porém, passou. Ligou o modo copeiro, o Flusão, o Ilan? Eu acho que isso aí é uma alegoria, né? Dizer que ligou o modo copeiro. O Fluminense no fim do jogo, o Fluminense no Alegoria. fim do jogo foi feliz. O Fluminense teve sorte, alguma competência no fim do jogo. Né? Poderia ter perfeitamente sido eliminado, poderia ter sido eliminado tranquilamente, tanto nos 90 quanto numa disputa de pênalti que parecia ali iminente. Né? O Fluminense fez um jogo muito ruim a maior parte do tempo e um jogo regular nos últimos 20, 25 minutos, exatamente no momento em que o Diniz fez as alterações que demorou a fazer e que necessitava fazer, e que uma delas, no mínimo, ele poderia ter colocado desde o início em campo. Né? Ele teve o aviso, o alerta, no fim de semana, no jogo em que o Fluminense venceu o Palmeiras, de que um jogador poderia ser essencial no jogo de ontem. Né? O John Kennedy já tinha sido um jogador crucial na vitória sobre o Palmeiras, participando com uma assistência e com um gol. Já tinha se destacado muito, tinha sido melhor em campo contra o Palmeiras. Num jogo que o Palmeiras não jogou mal. E o Fluminense também não jogou tão bem assim. Mais uma vez, tinha feito um primeiro tempo muito ruim. Então ele tinha tido esse alerta e aí ele decide mais uma vez começar com a mesma equipe que começou o jogo contra o Palmeiras, exceção feita aí ao Marcelo, e claro, os jogadores que poupou. Mas enfim, começou com o mesmo time que ele tem começado quando usa todos os titulares. O time que ele começou, por exemplo, na Argentina, exceção do Marcelo, que estava suspenso. E é um time que não tem funcionado em desempenho. Estamos falando de desempenho. Em resultados, também não tem funcionado tanto assim. O Fluminense, se não me engano agora aqui, ganhou 5 dos últimos 18 jogos. Com o de ontem, 6. Passou a ter uma vitória a mais. 6 dos últimos 18 jogos. Então, assim, não é um número muito expressivo em relação a desempenho, em relação principalmente a aproveitamento também, mas desempenho menos ainda. Então, ontem, mais uma vez, um jogo em que o Fluminense não jogou bem e venceu. Então, nem sempre o resultado traduz o que foi o desempenho. O Fluminense fez um jogo muito ruim no primeiro tempo, um jogo ruim no segundo e regular do meio do segundo tempo para frente. Quando entraram John Kennedy, quando entrou Daniel, né, e quando saíram jogadores que não estão jogando, que não estão desempenhando, não estão performando, como se diz hoje. Ganso, infelizmente, há algum tempo não está jogando bem, parece fisicamente comprometido. O Lima conquistou uma titularidade absoluta e imexível que não se justifica. O Diniz demorou muito a tirá-lo do time ontem. Felipe Melo, a gente sabe por razões óbvias de idade, né? Um jogador muito comprometido, muito envolvido, se empenha muito, acho que psicologicamente tem uma importância dentro do grupo do Fluminense, mas fisicamente ele muitas vezes não consegue mais acompanhar. É humano isso, ele tem 40 anos. Então ele precisou tirar o Felipe Melo no comecinho do segundo tempo. Então várias dos equívocos, a meu ver, da escalação inicial, anunciados equívocos, acabaram se confirmando quando ele trocou exatamente esses jogadores contestados por tanta gente e o Fluminense melhorou um pouco, subiu de produção no segundo tempo e acabou vencendo pela questão do Samuel Xavier, mais uma vez, ter decidido, como decidiu o jogo lá na Argentina, e principalmente porque John Kennedy, esse mesmo que foi decisivo contra o Palmeiras, foi decisivo novamente ontem, mais uma vez com uma assistência e com um golaço no fim do jogo. Então, por isso eu disse no começo aqui do nosso programa que o Fluminense teve pouco mais de sorte do que juízo nessa classificação. Claro que a torcida se enche de confiança, claro que se enche de esperança, né? Porque o Fluminense, dos clubes que sobraram na Libertadores, dos brasileiros, é o único que não conquistou a Libertadores até hoje. Há praticamente um clima de comoção entre os torcedores do Fluminense, entre os 62 mil que estavam no Maracanã ontem. Claro, de uma esperança muito grande por esse sonho, mas jogar futebol, a bola jogada que o Fluminense tem jogado, não é um futebol para quem quer ser campeão da Libertadores. O Internacional, por exemplo, tem jogado muito mais futebol, principalmente no jogo de ontem, do que jogou esse Fluminense na classificação contra o Argentino Júnior. Rapaz, críticas duríssimas ao Fluminense do Josailan. Eu tentei falar, pô, time copeiro. Eu achei isso ontem. E o Diniz falou, o Marco Antônio,
Não, nem sempre a gente vai jogar bem. Eu nunca tinha ouvido, nem sempre a gente vai jogar bonito, qualquer coisa assim. Eu nunca tinha ouvido A o questão é Diniz jogar falar. sempre feio, Tirone. A questão não é nem sempre jogar. É que ele só joga feio agora. Todo jogo joga feio. Pô. É verdade, não, tem razão. Mas aí, meu caro Marco Antônio, eu nunca tinha ouvido o Diniz falar nesses termos. Não, nem sempre vamos jogar bem, classificamos e tal. Isso parece que você fecha o olho, você ouve o Muricy falando, né? Que é um cara mais pragmático e tudo mais. E para mim isso é uma boa notícia, porque aí temos um novo. Teve um Fluminense que não é só a forma, mas também as conquistas. Não sei, o que você acha? Não, eu vi um pouquinho diferente do Ilan. O Fluminense realmente não jogou bem. Foi uma partida difícil, o Argentino Júnior foi prejudicado pela arbitragem, vi pênalti contra o Fluminense, vi expulsão do volante do André, chutou o rosto, a cara do adversário, tinha que ser expulso em qualquer lugar do mundo. Mas para mim, taticamente, houve uma complicação terrível para o Fluminense, porque o Argentino Júnior fez um jogaço, não deixou o Fluminense fazer o que sabe de melhor, que é tocar a bola. O Fluminense tinha dificuldade para sair do campo dele. Poucas vezes eu vi um time marcar tão bem o Fluminense como o Argentino Júnior fez ontem. Marcou, mordeu o Fluminense. Não era aquilo de recuar e ficar olhando o outro time tocar a bola, não. O Fluminense, o argentino fechava aí em cima, marcação quase que individual ali no meio do campo, uma linha média fortíssima. O Fluminense não conseguia jogar. Não conseguia jogar. E quanto ao gol que todo mundo está atribuindo ao Samuel, ao John Kennedy, o lance, para mim, quem faz a grande jogada do gol, porque o Fluminense não conseguia chegar na linha de fundo e cruzar uma bola. Estava muito difícil. Quem faz a grande jogada para mim é o Arias, que sai lá de trás, pela ponta esquerda, esse jogador maravilhoso, incansável, queria ele no meu time. Ele vai lá pela esquerda, dribla um, dribla dois, chega na linha de fundo e cruza de perna esquerda, um belíssimo cruzamento, que sai aquela confusão toda e sobra para o Samuel fazer um gol que decidiu a partida ali. Um golaço. E foi uma grande vitória. E foi um jogo típico de hoje. Jogo duro. O Fluminense ainda bem que está se adaptando a isso, porque não vai ter moleza na Libertadores de ficar como no Campeonato Brasileiro, brincar ali de cirandinha, como os chineses costumavam fazer. Vai ser do jogo de jogo. O futebol é sempre o mesmo, Libertadores. A Libertadores é diferente, sim, porque é mata-mata. Os times dão tudo. Os argentinos, os próprios paraguaios estão jogando muito bem também, marcando muito. Pelo menos marcar muito, os times sabem. Então, eu achei uma belíssima vitória do Fluminense, apesar dos erros da arbitragem.